O Hora Extra está no ar, com as seguintes manchetes do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Convênio entre TRT e OAB instalará sala para advogado digitalizar documentos. O TRT entrou no mundo virtual e está a poucos passos de abandonar o papel. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, fala sobre a jornada extraordinária. O TRT e a OAB de Goiás assinaram convênio para instalar sala de digitalização de peças processuais destinada ao uso do advogado. Cada sede de vara do trabalho na capital e no interior terá sala equipada com computador, internet rápida e multifuncional para o advogado digitalizar os documentos e enviar as petições eletronicamente. O convênio foi assinado durante sessão plenária dos conselheiros da OAB. Ficou acertado que em janeiro estarão instaladas as salas dos fóruns trabalhistas de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde. A meta é instalar a estrutura em todas as demais varas do trabalho do interior. A unidade de Goiânia funcionará na sede do tribunal, no setor Bueno, e será equipada com 4 computadores, internet rápida e máquinas funcionais com capacidade para escanear documentos. Pela parceria, o TRT oferece o espaço físico, móveis e treinamento dos funcionários, que serão contratados pela OAB. A seccional proverá também o serviço de internet e irá adquirir a metade dos equipamentos de informática. A outra metade será adquirida pelo tribunal. O presidente do TRT apontou as vantagens do uso da informática pelos advogados. Cada foro da Justiça do Trabalho, iniciando por Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, onde tem mais de uma vara, terá uma sala de digitalização com equipamentos para que os advogados possam ingressar com as suas petições já em meio digital. Ou seja, ele pode chegar com o seu pendrive, com a sua petição num periférico digital ou até mesmo em papel. Se for numa pendrive, por exemplo, basta que ele transfira os dados dessa sua pendrive, que esses dados serão automaticamente incorporados a um processo digital já existente ou uma autuação que comece com aquela petição. Se for uma petição em papel, por exemplo, esses equipamentos digitalizarão essas peças e também transformarão essa petição, enfim, essa peça que o advogado chega com ela em meio físico, em papel, portanto, ela será automaticamente transformada em meio digital e se torna parte integrante do processo eletrônico. Para o presidente da OAB, os advogados goianos estão se preparando para a era digital. Como o advogado está se preparando para essa nova realidade do processo virtual que está vindo aí na Justiça do Trabalho? É uma novidade que nós vamos ter que nos aderir a ela. Na verdade, já estamos fazendo. A Escola Superior de Advocacia está fazendo um trabalho de divulgação do processo digital, de como ele será implantado. E essa parceria estabelecida agora entre o TRT e a OAB Goiás, ela vai exatamente materializar um espaço próprio para que o advogado possa efetivamente lançar mão dessa nova e maravilhosa ferramenta que é o processo digital. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O judiciário brasileiro, eu acredito que dentro de poucos anos vai abandonar a figura do papel. É bom que seja assim. O TRT de Goiás já tem plenas condições de abandonar o papel e entrar de vez no processo eletrônico. O projeto de virtualização no primeiro e segundo graus foi debatido durante encontro no auditório do Pleno. O presidente do TRT, Elvésio Moura dos Santos, disse que o tribunal completa mais um ciclo com a virtualização do segundo grau, uma vez que as varas do trabalho, desde janeiro deste ano, têm todas as ferramentas disponíveis para a digitalização das peças processuais. Ele destacou que desde o início de sua gestão, elegeu como prioridade o desenvolvimento do processo eletrônico no TRT e conclamou a todos a abandonar o papel. Dentro do projeto de virtualização, destacou o ganho de tempo e produtividade trazidos pelo despacho eletrônico nas varas do trabalho e o gabinete virtual, que possibilitou ao juiz despachar de sua própria casa. Hoje nós podemos dizer que o primeiro grau está totalmente preparado para ingressar no processo eletrônico, abandonando de vez o processo em papel. E muitas varas
E muitos processos, mesmo nas varas que não estão totalmente virtualizadas, algumas já estão em determinados processos, como por exemplo a vara do trabalho de Posse, a 10ª vara do trabalho de Goiânia, a vara do trabalho de Catalão e muitas outras, tem muitos processos que estão totalmente virtualizados. E mesmo as que não estão nesse nível, estão preparadas e mais do que preparadas, já estão praticando atos processuais eletrônicos. Durante o encontro, o juiz titular da Vara de Trabalho de Posse, Renato Gendlemeyer, falou sobre as ferramentas que garantem a segurança e a autenticidade do processo eletrônico, como a assinatura digital e a criação do publicador assinador de documentos. Para ele, é preciso garantir que os documentos eletrônicos tenham validade jurídica. O nosso tribunal estará optando na sua regulamentação por exigir das partes, advogados e procuradores e terceiros interessados tão somente a prática de atos processuais com certificado digital da ICP Brasil, eliminando a utilização de login e senha no processo eletrônico da Justiça do Trabalho da 18ª Região, de forma a garantir integralmente os atos processuais praticados com validade jurídica nos termos do artigo 1º da medida provisória 2.200. Por fim, o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Humberto Magalhães Aires, apresentou o projeto de virtualização do 2º grau, que vai garantir, entre outras coisas, a publicação dos acórdãos na própria sessão de julgamento, desde que não tenham divergência. Segundo Aires, o objetivo é ampliar a produtividade dos gabinetes, com a instalação do despacho eletrônico também no 2º grau. Nós estamos fechando um ciclo, estamos estendendo todas as ferramentas para o 2º grau e a tentativa de acabar com o papel em todo o tribunal, tanto em primeira quanto em segunda instância. E a nossa expectativa é de que em 90 dias, com a aprovação dessa resolução administrativa, seja facultado aos magistrados de 1º grau a não materialização mais dos autos aqui na 18ª Região. E no 2º grau, nós vamos fazer um novo processo de regulamentação e a nossa expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem, essa mesma resolução se estenda ao 2º grau, possibilitando a não materialização mais dos autos. Preocupado com o armazenamento do processo virtual, o TRT de Goiás criou este espaço, chamado Sala Segura, que oferece a segurança de uma verdadeira sala-cofre. A seguir, entrevista com o juiz do trabalho Ari Pedro Lorenzetti sobre a jornada extraordinária e suas implicações jurídicas e sociais. A jornada extraordinária sempre provocou questionamentos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência e na vida prática do trabalhador. Nesta época do ano, é muito comum as empresas negociarem com o empregado o trabalho extraordinário, além de sua jornada normal, para atender ao aumento da demanda no comércio e na indústria. Mas existem regras e direitos que precisam ser assegurados ao trabalhador quando labora em regime de sobrejornada. Sobre esse assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Hora Extra, doutor Ari. É uma satisfação participar desse programa. Vamos começar então pela remuneração. Como é que a hora extra é remunerada? O adicional pode ser aplicado em qualquer situação de sobrejornada? A hora extra, por ser um trabalho que exige maior esforço, porque o trabalhador já está cansado, já cumpriu sua jornada normal, deve ser remunerado com um acréscimo de pelo menos 50%. A convenção coletiva, o acordo coletivo pode prever um adicional maior, mas o mínimo é de 50% a mais do que a hora normal. E em todos os casos de prorrogação da jornada, esse adicional é aplicado? Em princípio, sim. Só que a própria Constituição prevê uma exceção, que é no caso em que trabalhador e empregador, ou o sindicato e o empregador, negociam a compensação de jornada. O que significa isso? Significa que num dia ele trabalha mais e compensa com outro dia que trabalha menos, de forma que cumpra
dentro da semana, a jornada legal máxima. Doutor Ari, é permitida a incorporação das horas extras habitualmente ao salário do obreiro? Aqui nós precisamos fazer uma distinção. Nós temos a figura da incorporação, que é aquele valor que passa a fazer parte do salário em caráter definitivo, e da integração. A incorporação, a jurisprudência só prevê no caso em que o empregador suprime as horas extras habitualmente trabalhadas. Já a integração é aquela situação em que o valor das horas extras gera reflexos em outras parcelas, por exemplo, FGTS, férias, 13º salário, repouso semanal. Certinho. Pode-se compensar a jornada por meio de acordo individual, escrito, ou isso é irregular? A exigência da lei é só que o acordo seja escrito. Desde que haja acordo escrito, ele pode ser individual, o acordo, ou coletivo. Além disso, evidentemente, existem outras exigências. Por exemplo, não pode ser exigido do trabalhador mais do que 2 horas a mais do que a jornada normal dele por dia. E caso haja essa prorrogação além do que é permitido, o que acontece? Aí a hipótese será de uma compensação irregular. Por quê? Porque não foi observada a norma legal que estabelece um máximo de horas além da jornada normal por dia. Neste caso, mesmo que haja compensação, ela será considerada irregular e deverá ser pago o adicional das horas excedentes. Como se processa o denominado banco de horas? Ele é uma espécie de compensação? É prejudicial ao trabalhador ou não, doutor Ari? O banco de horas, ele parte de uma ideia mais ou menos de uma conta corrente de horas. E como que ele se caracteriza? Ele é uma forma de compensação, só que uma compensação que permite extrapolar o mês trabalhado. Então acontece de no final do mês o trabalhador poder ficar devendo horas da carga horária normal, ou então ele permanecer credor de horas extras trabalhadas, mas não vai recebê-las para serem compensadas futuramente. É prejudicial ao trabalhador? Normalmente, a característica do banco de horas é de ser voltado para os interesses da empresa. Por quê? Porque ele não tem uma programação já pré-definida. O trabalhador não sabe que dia ele vai ter uma liberação mais cedo, que dia ele vai ter uma folga para poder descansar. Isso, evidentemente, não permite que ele organize as suas atividades. Além disso, normalmente essa compensação ela ocorre em períodos em que a empresa tem menor atividade. Então vai acontecer o quê? O trabalhador trabalha diversos meses em sobrejornada, sobrecarga de trabalho, e só depois de muito tempo é que ele vai ter o descanso ou então o pagamento correspondente. A jurisprudência ou doutrina chegam a questionar a questão que o banco de horas, as horas que teriam que ser compensadas, têm que ser compensadas somente dentro da semana ou dentro do mês? Essa é a forma de compensação tradicional, aquela compensação que nós conhecíamos anteriormente e a previsão do banco de horas. Essa forma ela atende os interesses normalmente de ambas as partes. Na mais tradicional forma de compensação, dentro da semana, o trabalhador tem um acréscimo de jornada de segunda a sexta-feira, por exemplo, e tem o sábado livre. Veja, essa forma de compensação atende aos interesses do trabalhador também, porque ele tem um dia a mais de folga. Mas, na compensação prevista normalmente, ela é na semana ou na quinzena. Às vezes o trabalhador trabalha de segunda a sábado numa semana e na outra semana de segunda a sexta, ou então distribui as horas do sábado nos demais dias da semana. Ou então mesmo dentro de um mês. O entendimento da jurisprudência é de que essas formas de compensação dentro do mês podem ser negociadas por acordo individual, sempre escrito. Já aquela negociação de compensação que se caracteriza como banco de horas, nesse caso, o entendimento é que é necessária a negociação coletiva justamente por ser uma forma de compensação que atende basicamente aos interesses da empresa e não do trabalhador.
Em que casos a empresa deve registrar a jornada de trabalho e por quê, doutor Ari? Mas sobre esse assunto, nós falamos no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos à entrevista com o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti. Falávamos a respeito da prorrogação da jornada do trabalhador. Doutor Ari, toda empresa deve registrar a jornada de trabalho e por quê? O registro da jornada de trabalho, ele é importante porque a jornada de trabalho é um fato que varia de um dia para o outro. Então, se não houver um registro, em caso de eventual discussão judicial, fica difícil de se saber efetivamente a cada dia o horário trabalhado. Entretanto, se toda empresa tivesse que registrar, isso acarretaria uma exigência muito onerosa para pequenas empresas. Então, a lei só exige o registro de empresas em que haja mais de 10 trabalhadores no estabelecimento. Porque a lei faz a distinção entre empresa e estabelecimento. Empresa é, por exemplo, o estabelecimento é, por exemplo, uma filial. Lá naquela filial, se há mais de 10 empregados, tem que ter o registro. Mas se a empresa tem 2 filiais e nenhuma tem mais de 10, aí está dispensado o registro. A falta de registro também vai implicar uma série de consequências, principalmente numa ação trabalhista. O senhor pode falar mais um pouquinho sobre isso? Exatamente. As empresas que são obrigadas a fazer o registro, caso não o façam, ou mesmo que o tenham feito, se não levarem os comprovantes do registro da jornada para o juiz, elas atraem para si a obrigação de provar que a jornada trabalhada por aquele empregado não foi aquela que ele alega na inicial. Ou seja, ocorre o que se chama em direito de inversão do ônus da prova. Portanto, é uma forma importante, além de caracterizar uma infração administrativa, se a empresa não efetua registro, pode sofrer uma multa da fiscalização do trabalho. Doutor Ari, o intervalo trabalhado, ele se equipara à hora extra? Sob certo aspecto, o intervalo trabalhado ele se equipara à hora extra porque ele também é uma forma de trabalho que causa mais cansaço ao trabalhador. Quanto à remuneração, a lei, aparentemente, ela se baseou no mesmo critério da hora extra. Portanto, estabeleceu um adicional mínimo de 50%. Mas não é a mesma coisa de hora extra, embora a lei preveja a forma de remuneração com o mesmo adicional. Por que não é a mesma coisa? Digamos que o trabalhador tenha cumprido 8 horas de trabalho sem intervalo. Não fez horas extras. Entretanto, ele tem direito a 1 hora com adicional de 50% por não ter tido intervalo. E se ele trabalhou 9 horas, sem o intervalo também, ele tem direito a 1 hora com adicional de 50% pela falta do intervalo e mais 1 hora extra com o adicional correspondente. E quanto àqueles empregados cujo horário de trabalho, cuja jornada externa seja incompatível com o registro da jornada? Como é que fica para esses trabalhadores a questão do pagamento das horas extras? Para o trabalhador externo, quando não é possível fiscalizar a jornada, a lei prevê que não há obrigatoriedade de pagamento de eventuais horas extras, porque nesse caso é o próprio trabalhador quem decide qual a jornada que vai trabalhar. E ele decide porque o empregador não tem condições de interferir nessa jornada, porque ele não tem como fiscalizar. Agora, é preciso distinguir a hipótese do trabalhador externo que não tem jornada fiscalizada porque o empregador simplesmente não quer registrar a jornada e aquele que tem uma jornada que não é possível de ser fiscalizada. Se a jornada do trabalhador pode ser controlada e o empregador simplesmente, por exemplo, deixa de registrar a jornada, nesse caso o trabalhador tem todos os direitos igual se trabalhasse internamente.
Na hipótese de não ser possível a fiscalização e, portanto, não ser possível estabelecer uma jornada para esse trabalhador, nesse caso, evidentemente, o trabalhador não terá direito a eventuais horas extras, porque a decisão de trabalhar mais ou menos terá sido dele. Certo. E quanto ao cargo de confiança, ao gerente, ao diretor? Eles se submetem a esse controle de jornada, ganham hora extra ou não? A função dos cargos de direção, ela tem algo semelhante com o trabalhador externo. Por quê? A lei ressalva o direito a horas extras, ou diz que não tem direito a horas extras quem exerce cargo de gestão. Por quê? Presumindo que aquele gestor, aquele gerente, é ele mesmo quem decide sobre sua jornada. Entretanto, se esse trabalhador tem o nome de gerente, mas está sujeito a um controle, uma determinação de jornada que vem de algum superior, ele também terá direito às horas extras. Entretanto, se é ele mesmo quem define sua jornada, neste caso, ele não terá o direito às horas extras. E, às vezes, alguns se aproveitam desse sentido não muito claro da palavra poder de gestão. Nem todo cargo de confiança, ele implica poder de gestão. Se a gente tomar, por exemplo, a situação de um tesoureiro, não há duvidar que é um cargo de confiança. Entretanto, ele não é normalmente um cargo de gestão. Por outro lado, aquele gerente que só repassa determinações que vêm de fora, de um outro gestor de nível hierárquico superior, a rigor ele também não está exercendo um cargo de gestão, embora também seja um cargo de chefia, um cargo de confiança. Muitas vezes, algumas empresas se valem disso para estabelecer ou para tentar negar direito às horas extras a trabalhadores que exercem uma função de mera fiscalização. Ele é fiscal do cumprimento da norma. Isso não é, obviamente, uma função de gestão. Agora, dentro da gestão verdadeira, e aí a lei acrescenta mais um requisito, que esse trabalhador tenha uma remuneração num patamar de 40% superior ao cargo efetivo, nesse caso, exclui-se o direito às horas extras, justamente na presunção de que esse trabalhador é quem define a jornada que ele vai cumprir. Doutor Ari, como é que fica a questão da jornada extraordinária numa época em que se fala em redução da jornada de trabalho no Brasil? Existem até projetos tramitando no Congresso, porque há juristas que falam que só proibindo a jornada extraordinária já estaria poupando o trabalhador de um desgaste maior por excesso de trabalho. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Em primeiro lugar, a hora extra, o trabalho em sobrejornada, ele é, na maioria das vezes, indesejável. Por quê? Porque ele sobrecarrega, ele gera mais cansaço para o trabalhador, ele priva o trabalhador da convivência familiar, é responsável por um maior número de acidentes, porque o trabalhador cansado não tem a necessária atenção. E, além disso, coloca-se a quantidade de horas extras como um fator que tira outros trabalhadores do mercado de trabalho. E o que é pior, gera um efeito reflexo e perverso. O trabalhador, às vezes, quer fazer horas extras para melhorar o seu salário. Então, o empregador pode pagar salário inferior, porque o trabalhador vai trabalhar mais e vai compensar. Então, com isso, gera-se uma forma de exigir mais trabalho e prejudicando toda a sociedade, porque esse trabalhador vai ser privado das relações sociais, das relações familiares, vai correr um risco maior de acidente, que ao cabo vai recair sobre toda a coletividade através do sistema previdenciário e, além disso, excluir outros trabalhadores do mercado de trabalho. Doutor Ari, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para futuros convites. O Hora Extra termina por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima edição.
O Hora Extra desta semana apresenta matéria sobre a instalação de sala de digitalização para advogados que atuam na Justiça do Trabalho. A iniciativa é fruto de convênio entre o TRT e a OAB de Goiás para impulsionar o processo eletrônico. Outra matéria mostra que o TRT goiano já tem plenas condições de sair do processo físico para o virtual, abandonando de vez o papel. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho, Ari Pedro Lorenzetti, fala sobre a jornada extraordinária. Até lá!